Aleluias! Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Amém? Queridos, então vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los, abram suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmos de número 27. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 14. Aleluias. Salmo 27. Amém? Quem já achou, diga um glória a Deus. Quem não achou aí, diga misericórdia. Eu ouvi os misericórdia bem baixinho, a turma fica. Mas quem não achou, diga glória a Deus, porque também tem no telão, dá para ver o vídeo no telão. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Né? O Salmo 27, um salmo abençoado. Vamos ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Feche teus olhos, abaixa tua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos, ó Deus, em tua presença. Obrigado por esta comunhão maravilhosa também com os nossos irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Estamos aqui, Pai, e pedimos agora, Senhor, por Tua palavra, fala conosco. Ministra em nossos corações. Senhor Espírito Santo de Deus, nos rendemos a Ti, estamos sujeitos ao Teu senhorio e ao Teu pastoreio, Senhor. Pai, que o meu eu diminua, Senhor, e que eu possa ser boca de Deus nesta noite, arauto do Senhor para proclamar, ó Deus, a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Me conceda, Senhor, os dons, a unção e a autoridade celestial, Senhor, para entregar, ó Deus, a Tua palavra nesta hora.
Que todo embaraço, impedimento, espírito de credulidade caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que possamos juntos, ó Deus e Pai, contemplar a Tua formosura e meditar no Teu santo templo nesta hora. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? A Ele, somente a Ele, a honra e a glória, o louvor, a adoração, as ações de graça, o reino e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Nesta noite de bênçãos, eu quero meditar com a amada igreja sobre esse salmo maravilhoso, onde nós podemos aqui contemplar chaves para as nossas vidas, princípios para as nossas vidas, para que nós possamos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, estarmos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, mesmo em meio a tempestades, aos problemas, aos reveses da vida, mesmo diante de momentos onde a nossa mente fica confusa, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor, aleluias, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo, o Senhor, Ele é o nosso escudo, aleluias, glória a Deus. E quando nós meditamos na mensagem deste salmo, naquilo que ali o homem de Deus, Davi, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele declara, contando o que estava acontecendo com ele, nós vemos ali que Davi estava passando um momento de grande luta, estava sendo perseguido. Haviam pessoas que estavam falando, contra a vida dele, levantando falsos testemunhos. Davi estava sendo perseguido. Ele fala, até de uma linguagem figurada, ele fala: olha, quando os meus inimigos eles vêm para comer as minhas carnes, olha só, como ele descreve aquela situação, o ódio que estava sendo levantado contra a vida dele. Ele fala que as pessoas queriam comer a carne dele, os seus inimigos queriam devorá-lo, expressando o tamanho do ódio que estava sobre ele. E ele tendo que fugir, está em lugares desertos, em cavernas, vivendo uma vida onde não havia uma prospecção naquele momento de vida. Como muitas vezes nós temos sonhos, prospecções para o futuro, ele estava vivendo um momento ali terrível, que talvez ele pensasse: será que eu vou amanhã acordar vivo? Será que de madrugada não vão me encontrar? Então era um momento muito terrível que ele estava vivendo. O texto mostra isso, ele declara isso. Ele não estava num palácio, ele não estava seguro, ele não estava vivendo um momento ali de paz, não, estava um momento terrível, de tribulação, de perseguição. E aí ele fala, e então Deus dá a ele este salmo. E é interessante porque toda essa situação que Davi estava vivendo, gera nas nossas vidas incertezas. Incertezas geram o quê? Medo. Todas as vezes que eu e você passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações, recebemos má notícias, acontece algo de errado, em nossas vidas, o que isso gera? Gera medo, gera incertezas. O medo, a incerteza, é a arma perfeita que Satanás ele usa para tentar nos afastar da presença de Deus, dos propósitos de Deus. O medo, as incertezas, têm o poder de nos paralisar, de deixar eu e você paralisados. O medo ele é paralisante. O medo ele confunde a nossa mente. O medo nos leva a entrarmos em
um estado onde as trevas vêm dominar. Então, em todos os momentos difíceis de nossas vidas, em todas as situações que nós passamos, aonde foge do nosso controle, foge do entendimento, o medo, ele tenta se estabelecer. Não é verdade? O medo tenta entrar, porque o medo é uma arma de Satanás. Ele usa, esse sentimento humano, ele usa isso para tentar ofuscar a nossa mente, nos afastar dos propósitos do Senhor, nos paralisar e tirar o nosso entendimento. Mas aqui nós vamos ver que mesmo diante de uma situação horrível, mesmo diante de situações que nos levam, a temer, existem chaves, existem passos, existem posicionamentos que nós devemos ter e tomar para vencer, para estarmos firmados na rocha eterna que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Rei, e vencer todas as dificuldades. Então nós vamos falar sobre 3 passos, 3 posicionamentos. Nós vamos pegar esses salmos e dividir em 3 blocos, e vamos meditar um pouquinho para ver. Porque Davi foi um homem que nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma guerra. Davi nunca foi envergonhado diante dos seus inimigos. E olha que este homem passou por tanta luta e prova, tanta tribulação, tantas coisas. Mas o que fazia Davi? Alguém diferente e especial. O que fazia de Davi um homem que era chamado segundo o coração de Deus, mesmo ele sendo que nem eu e você, um pecador, um homem falho? Era a forma como ele se posicionava. Era a forma como ele se entregava a Deus, é a forma como ele enxergava ao Senhor. E o Senhor deixou isso registrado na sua palavra para que eu e você venhamos entender, compreender e tomar para as nossas vidas essas lições, para continuarmos firmados na rocha e que nada venha nos abalar, nos afastar do Senhor, para que o medo, a insegurança jamais venha nos ofuscar, nos paralisar, porque Deus tem nos chamado a marchar, Deus tem nos chamado a avançar, Deus tem nos chamado a um propósito, Deus ele tem para mim e para você coisas grandes e tremendas e maravilhosas. Mas a Bíblia fala, nós devemos ter uma mudança no nosso entendimento para experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Então a primeira coisa que nós podemos notar aqui no texto que nós lemos, vai lá no versículo 1 até o versículo 3, o que Davi ele faz, como é que ele inicia o salmo, como que essa mensagem se inicia para mim e para você. Ele inicia esse salmo declarando quem é Deus na vida dele, acima das circunstâncias que ele estava vivendo. Então a primeira lição, em tudo o que nós estivermos passando, vivendo, é sempre saber quem é o Senhor e declarar quem é Deus para você. Quem é o Senhor na tua vida? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para mim? Porque não são as circunstâncias que vão determinar quem Deus é, não. Porque a glória dele já determina quem ele é. E Davi então ele começa dizendo lá no verso 1, ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. Olha que tremendo. Ele inicia esse salmo dizendo que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele é a sua luz, aquele que dissipa as trevas, aquele que não deixa ele ficar no engano. O próprio Davi, em vários salmos, ele fala a respeito do Senhor, e há um salmo onde ele fala: o Senhor é o meu sol, o Senhor é o meu escudo.
O próprio também profeta Isaías, ele declara: o Senhor é a minha luz perpétua. Porque a luz, ela dissipa as nossas incertezas. A luz, ela traz à tona aquilo que está escondido. A luz, ela revela, ela traz revelação e muda a nossa percepção a respeito, né, do que está oculto. E o diabo, ele vem disfarçado, né? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele se disfarça de leão. O Senhor Jesus também, ele diz que o inimigo se transfigura, né, em anjo de luz, para, se possível, enganar quem? Quem está lá fora? Não, os seus eleitos, a mim e a você. As situações que nós enfrentamos na vida do nosso cotidiano, elas vêm sobre nós, e muitas vezes ela quer trazer uma mensagem para nós, de que nós, né, somos ali fadados ao fracasso, fadados ao erro, fadados a viver uma vida miserável, uma vida, sabe, desprovida da graça e da glória de Deus. Mas quando nós temos o entendimento de que o Senhor é a nossa luz, nós caminhamos então, sabe, enxergando o caminho, enxergando a verdade, enxergando a vida, enxergando quem de fato é o Senhor Jesus e o que Ele faz para as nossas vidas. Então na nossa mente não há engano. Sabe por quê? Porque as trevas, a escuridão, ela prega peças, sim ou não? Quantas vezes a gente de noite está lá no quarto dormindo, aí acorda naquela escuridão no breu, aí olha, parece que tem um negócio esquisito lá no guarda-roupa, não sei o que lá, não é verdade? E muitos ficam até com medo, falam, e cobre a cabeça e fala: Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. Não é assim? Aí liga a luz, liga a lanterninha lá. Eu tenho uma lanterninha que fica do lado da minha cabeceira ali, porque às vezes eu levanto para ir ao banheiro ou tomar água, alguma coisa, né? E não vou acender a luz lá para acordar minha dileta esposa, então eu pego a lanterninha lá, e aí eu faço o que tenho que fazer, depois eu volto lá sem acordar a minha esposa, né? Mas é isso que as trevas faz. As trevas vêm pregar uma peça da gente, vem ofuscar o nosso entendimento e vem colocar caraminholas na nossa cabeça. Eu me lembro, uma certa ocasião, nós estávamos orando no monte, e tem dias no monte que é muito escuro. Tem dias, por exemplo, que a lua tá cheia, né? É lindo, fica claro tudo lá, a mata, mas tem dia que é escuro. E aí era um dia que tinha chovido, estava tudo nublado. Aí o irmão, ele pegou, ele não queria sujar o paletó dele, né? Porque a gente se ajoelhava no chão, lá no bar. Aí ele tirou o paletó dele e ele deixou estendido ali num galho de árvore, arrumou bonitinho ali. E a turma estava orando, dando glória a Deus, aleluias. E de repente alguém olhou para o lado e viu uma coisa esquisita. Ele começou a olhar e falou: meu Deus, o que é aquilo? Jesus, será que é um demônio que está ali e ele não tem cabeça? É um capeta sem cabeça. E o irmão começou a ficar preocupado com aquilo. Ele começou: sai, em nome de Jesus. E outros irmãos perceberam e falaram: o que está acontecendo? Olha lá. E a turma começou a ver o vulto que parecia alguém e ainda sem cabeça. E a turma começou a repreender, até que um abençoadinho pegou a lanterna e pum! Aí viu, falou: gente, é um paletó. Aí apareceu o dono: não, é meu paletó, eu deixei aí para não sujar. Sabe, todo aquele ambiente que os irmãos estavam dando glória a Deus e aleluia, se transformou num negócio pesado. Os irmãos ali começaram a ficar preocupados, com medo. Por quê? Porque a escuridão, ela faz isso. E todos os problemas que vivemos na vida trazem o que em nossas vidas? Escuridão. E a escuridão, ela faz o quê?
ela cria na nossa mente peças e as pessoas aumentam, né? Aquele ditado, tempestade em copo d'água, é isso que acontece. E quando Davi declara o Senhor é a minha luz, significa que ele está dizendo o Senhor é aquele que me traz revelação, ele mostra o que de fato está acontecendo, ele não me deixa confuso, ele não deixa a minha cabeça ficar se enchendo de caraminhola, o Senhor não deixa, sabe, eu me preocupar além daquilo que eu devo me preocupar, porque o Senhor está trazendo a revelação das coisas. Então a primeira coisa que ele começa a declarar, né, que o Senhor, ele revela, o Senhor ele mostra, porque a luz revela, a luz mostra, a luz traz à tona, a luz ela traz proteção. Não é verdade? Quando você acorda com medo de noite, no escurecer da luz, não se sente protegido? Não se sente aliviado? Porque a luz traz isso, e o Senhor é a nossa luz. Em todo momento, haja, tome decisões, né? Não debaixo da escuridão, porque ela traz nas nossas mentes, né? Ela prega peças nas nossas mentes, mas debaixo da luz do Senhor, da revelação do Senhor, da forma como Deus, ele mostra. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele ora lá à igreja dos Efésios, ele pede que o Senhor ilumine os olhos do vosso entendimento. Deus venha trazer luz ao nosso entendimento, para que o nosso entendimento não fique presos na escuridão, e a escuridão venha trazer coisas que não existem, coisas que não provêm da parte do Eterno. E ele continua, o Senhor é a minha luz. E a segunda coisa que ele diz, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. É aquele que me liberta. O Senhor é aquele que me resgata. Deixa eu arrumar aqui. O Senhor é aquele que me traz bem-estar. O Senhor é aquele que traz prosperidade na minha vida, porque a salvação tem a ver com resgate, tem a ver com o bem-estar e tem a ver com a questão da prosperidade. Não a prosperidade apenas material e financeira que as pessoas pensam, mas o sucesso, ter um bom sucesso. Ele estava vivendo uma situação difícil e ele declara que o Senhor é aquele que o salva, aquele que vai resgatar a sua alma, aquele que vai trazer a ele o bem-estar de saber de que Deus está agindo na vida dele, de que Deus está dando a ele sucesso naquela ocasião, naquela situação que ele está passando. Em todos os momentos, Deus, ele é o nosso Salvador. Jesus não só salvou eu e você das trevas, do pecado, do inferno, não. Ele continua realizando uma obra de resgate, de salvação e libertação em nossas vidas, seja qual for a circunstância que eu e você estejamos vivendo. Jesus é Salvador. Ele continua te salvando. Ele já me salvou do inferno, do pecado, mas Ele continua me resgatando das situações que todos os dias se apresentam sobre a minha vida, das situações que se apresentam sobre a tua vida. Ele é a nossa salvação, é quem nos guia, nos dirige e quem nos dá sucesso, prospera nos nossos caminhos. E ele continua dizendo, o Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. O Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu Salvador, e o Senhor é a minha fortaleza.
Olha que tremendo. O que é uma fortaleza? É o teu abrigo de segurança, é o lugar onde você se sente seguro, independente do que está acontecendo ao seu redor, é o lugar onde você descansa. É o lugar onde você sabe que mal nenhum vai te alcançar. É o teu abrigo, é a tua fortaleza, é o lugar onde você não tem medo, é o lugar onde você não tem receios, é um lugar onde não há confusão, é o teu abrigo, é a tua fortaleza, e o Senhor é este lugar, o Senhor é esta fortaleza. Não importa os reveses, se estamos ali, diante de Deus, temos que ter a certeza de que Ele vai nos esconder debaixo das suas asas. Não é assim que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Descansa debaixo das asas, né? Do Onipotente, do Todo-Poderoso. Assim é o Senhor. Então, diante dessas declarações que aquele homem faz a Deus, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, ele faz uma pergunta: a quem temerei? O que eu vou temer? Se Deus é isto para mim? E olha que nós vimos aqui o que ele estava passando. E olha aqui que ele demonstra a ira que as pessoas tinham dele. E então ele fala: não, eu não exaltarei o meu problema, eu vou exaltar o nome do Senhor, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu temo, o Deus a quem eu entreguei a minha vida, e Ele é isto para mim. Então o que eu vou temer? Da mesma forma nós, irmãos, às vezes nós estamos exaltando o tamanho do problema, dizendo para Deus: ó Deus, o meu problema é grande, é isso, é aquilo, é isso outro, é aquilo outro, Senhor, é tudo isso. Se esquecemos que diante da grandeza de Deus, aquilo não é nada. Deus, uma certa ocasião, para chamar a atenção do povo dele, a minha e a tua atenção, para nos lembrar quem nós somos diante dele, ele fala: ó vermezinho de Jacó. Ele faz uma brincadeira amorosa, dizendo: vocês são um titiquinho diante de mim. Chama a gente de vermezinho de Jacó. O quanto ele é grande. Então nós temos que tomar qual posicionamento? Dizer as tribulações, as solicitudes da vida, em primeiro lugar, o tamanho do Deus a quem nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? E Davi aqui ele usou, né, três qualificações, três aqui adjetivos de quem é o Senhor, e Deus é muito mais. Mas em primeiro lugar ele declara: Deus é minha luz, Deus é minha salvação, Deus é minha fortaleza, Ele é tudo isso. Ele poderia colocar muitas outras coisas, como você também pode colocar muitas outras coisas, e declarar, em primeiro lugar, quem é o Senhor, diante de toda a situação que enfrentamos, diante de todos os revés da vida que passamos, quem é Deus para você? Então, entendendo isso, a gente se posiciona, e aí começamos a enxergar que tudo aquilo que estamos enfrentando diante de Deus é pequeno, porque Ele é grande. Você traz à memória o que te dá esperança, você traz à memória
a glória do Eterno, quem Ele é, os seus feitos, as suas maravilhas, de que forma Ele cuida, de que forma nos protege, de que forma Ele está movendo em nossas vidas. Aí você faz uma pergunta para si: então eu vou temer o quê, se o meu Deus é tudo isso? Se esse meu Deus é maravilhoso, revestido de glória e majestade? E aí nós vamos vendo que ele continua. Primeiro ele declara quem é Deus, declara quem é o Senhor diante das lutas dele, diante das provas dele. Declare quem é Deus para as tuas lutas, declare quem é Deus para as tuas ansiedades, declare quem é Deus naquilo que te causa medo. Você e eu, nós vamos ver que isso vai mudar, porque vai gerar fé em nossos corações, vai gerar ousadia dentro de nós, certeza da graça, da misericórdia e do amor dele. E aí do verso 4 ao verso 6, nós vemos o que Davi ele faz. Davi ele faz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. O que Davi pediu a Deus nessa hora? A morte dos seus inimigos, livramento. Ele pediu o que ao Senhor? Uma coisa peço ao Senhor, e ele continua: e eu a buscarei. O que Davi vai buscar diante da prova dele? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que ele vai buscar o Senhor e estar na presença de Deus? Para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. Então ele faz algo, ele prioriza a presença de Deus acima dos livramentos, acima de qualquer coisa. Ele prioriza a presença de Deus. Primeiro ele traz à memória quem é Deus, a minha luz, a minha salvação, a minha proteção. E agora ele prioriza a presença deste Deus. Ele prioriza, estar caminhando com este Deus, ter comunhão com este Deus. Ele então prioriza meditar na palavra, ele prioriza contemplar a glória do Senhor. E muitas vezes eu e você estamos priorizando o quê? Só livramento, só isso, só aquilo. Não, priorize a presença, priorize estar com o Senhor, priorize a glória, priorize estar meditando na presença de Deus, ouvindo a palavra, aleluias, estando em contato com Deus. Jesus ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas Deus vai cuidar, Ele vai acrescentar. Ele entendeu que o melhor lugar, ele entendeu que o melhor passo que ele deveria tomar naquela hora era pedir para Deus, que ele desejava estar com Ele, caminhar com Ele, ter intimidade com Ele, estar dentro do ambiente da graça e da glória e da misericórdia do Senhor. Ele não pediu exércitos, estratégias militares, não pediu nada disso naquele momento. Ele pediu a presença, as mãos do Senhor, a graça, a misericórdia, a alegria de estar na presença de Deus. E quantas pessoas estão se aproximando de Deus, não por quem Deus Ele é, porque amam a Deus de fato, independente do que está vivendo, mas muitas pessoas estão se aproximando de Deus por aquilo que Deus pode dar a elas, e vão demonstrar a Deus o seu amor conforme
estão recebendo. Você acha que esse tipo de relacionamento é um relacionamento que Deus deseja verdadeiramente para conosco? Não. Deus deseja um relacionamento comigo, com você, independente da situação, do que Ele deu ou deixou de dar em nossas vidas. Amar a Deus simplesmente por quem Ele é. Não porque Ele te deu algo. Eu vou amar o Senhor porque Ele me abençoou. Eu pedi algo para Jesus e Jesus me deu. E no dia que Jesus não der? Aí você não vai amar Ele? Jesus é ruim? Vou me desviar, vou sair da igreja. Aí vai e pede para o capeta. E o capeta lá vai dar algo para ela. Aí ela vai agora amar o diabo? Nós temos que amar ao Senhor independente de bênçãos, independente de circunstâncias que nós estamos vivendo. Aquele homem estava vivendo um momento difícil e ele escolheu amar ao Senhor, adorar ao Senhor e priorizar a presença de Deus, não pelas bênçãos. Sabe, é que nem o pai que se ausenta do lar, vai viajar e se ausenta do lar e passa um período longe de casa. Aí quando ele chega em casa, ele traz um monte de presente para a esposa, cobre a esposa de presente. Aí cobre os filhos de presente. E a mulher fica feliz. Meu marido se lembrou de mim, olha quanta coisa bonita ele comprou, olha que maravilha. Aí faz uma comida gostosa, né? Mima o marido. Esse é o varão que eu pedi a Deus. Os filhos ficam felizes, né? Que o papai trouxe, quanto presente bonito, e brinca, e pula no papai. Papai, te amo, papai, te amo. Aí um dia o papai foi viajar e não pôde comprar o presente para a esposa, não pôde comprar presente para o filho. Chegou em casa de mãos vazias. Família, cheguei! Aí a mulher já procura, cadê a moça? O filho, papai, o que você trouxe para mim? Não trouxe nada. Não tem nada, só eu. E a mulher já fica brava, esse homem fica longe de casa, janta lá brava. O filho não quer nem saber do pai, vou dormir. Amanhã eu tenho aula. A alegria do pai voltar para casa eram os presentes? Ou era ele? Né? Então não é assim que nós devemos amar ao Senhor. E infelizmente tem muitas pessoas que estão buscando a Deus por isso. E Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. E muitas vezes pedimos coisas a Deus, e Deus vai olhar e vai falar, não, isso eu não posso te dar. Porque se eu te der isso, você pode se afastar da minha presença, e vai acontecer assim. Então Deus, Ele sempre está pensando no melhor para as nossas vidas, e muitas vezes nós não entendemos. E aí a pessoa fica brava com Jesus. Não. Aquele homem ali, ele priorizou a presença de Deus, ele priorizou amar ao Senhor, ele desejou estar com Deus. Antes de pedir qualquer coisa, antes dele estar clamando, porque, sabe, não é pecado pedir. O Senhor Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, e buscar e encontrareis, o que pede recebe, o que busca encontra. Só que Deus não é o nosso garçom, Deus não é o nosso empregado, não, Ele é o nosso Deus, o seu nome é Senhor. Nós somos servos, somos filhos, somos também amigos, e nós temos que ter com Ele um relacionamento. Então, a segunda coisa, Ele faz, uma coisa eu peço ao Senhor, e Ele buscou. Nós temos que nos esforçar em ter relacionamento com Deus, nos esforçar para estar com Ele, para estar em sua casa, para adorá-lo.
para bendizer o seu nome, para aprender com Ele, porque Ele quer ensinar, Ele quer mostrar, Ele quer demonstrar o seu amor a mim e a você em todos os momentos. Então não se esqueça, diga para os seus problemas quem é Deus. Depois você o busque com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí sim, e agora sim, você vai pedir ao Senhor. Note que os versos seguintes, que é do 7 até o 14. Então nós vemos ali Davi pedindo a Deus, orando ao Senhor. Mas ele não pede de qualquer jeito. Ele não clama de qualquer jeito ao Senhor. Ele ora com muita fé. Ele ora com certeza absoluta de que Deus lhe dará o livramento. Ele ora ao Senhor com temor no coração. Ele ora com sinceridade, pedindo a Deus: Senhor, não esconda de mim a tua face. Ele ora revelando que Deus falou com ele. No momento que ele buscou ao Senhor, Deus falou com ele. Ele fala: o Senhor me disse, buscai a minha face. No momento em que ele estava adorando ao Senhor, Deus deu a ele um direcionamento. Então ele fala: Senhor, a tua face eu buscarei. E aí ele pede, temeroso, dizendo: Senhor, não tire de mim a tua face. Me livra, me ajude. E ele reconhece que o amor de Deus por ele é tão grande, que ele diz assim: mesmo quando o meu pai e minha mãe falharem, forem recolhidos, o Senhor me acolherá. Ele estava certo de que o amor, o cuidado, o carinho de Deus para com a vida dele era maior do que o amor dos seus pais. Ele estava certo que haveria um dia que seus pais falhariam. E ele estava certo de que Deus jamais iria falhar. Olha só a expressão de fé que Davi expressa aqui, no momento que ele pede ao Senhor por livramento. Ele tinha uma fé ancorada no amor de Deus, na certeza de que Deus, de fato, o amava. Quantas pessoas chegam ao Senhor em oração e não têm certeza de que Deus a ama, não tem certeza de que o Senhor está ouvindo a sua oração. Ai, seja o que Deus quiser. Será que é assim que o Senhor Ele quer que nós venhamos a Ele em oração? Não. A própria palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus Ele é o quê? Galardoador. Ou seja, é aquele que recompensa aqueles que o buscam. E Ele faz desta forma: rasga o seu coração em sinceridade, crendo e demonstrando o tamanho da fé que ele tinha no Senhor, ao ponto que ele diz: quando meus pais falharem, o Senhor me recolherá, o Senhor me acolherá, o Senhor continuará cuidando da minha vida. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Olha só como era, né, a mente, o coração deste homem de Deus, e assim tem que ser o meu, o teu coração. Na certeza do amor de um Deus maravilhoso, de um Deus que não falha, de um Deus que em todo momento está cuidando da nossa vida, da nossa história, e aguardando, né, a mim, a você, e muitas vezes nós estamos ali no erro, e o Senhor ali aguarda pacientemente, e o Senhor está ali, Ele traz ensinamento, Ele dá direcionamento para a gente mudar,
mudar, para poder então entrar debaixo dessa esfera de graça, de amor, e bondade e alegria. E aí ele termina, né? Eu não quero me alongar mais, ele termina dizendo, lá no finalzinho do verso 14, ele fala: olha, esperem no Senhor. Ele termina trazendo uma exortação: espera, pois, no Senhor. De que forma? Tem de bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não se espera de qualquer jeito. Se espera de que forma? Tendo bom ânimo, tendo esperança, tendo convicção, tendo fé, tendo certeza, tendo ousadia. E isso vai fortalecer a nossa alma. Quando fala do coração, aqui está falando da tua alma, os teus sentimentos. Esperar no Senhor, sabe, com convicções de que Ele está operando e trabalhando. Espera, pois, no Senhor, tem de bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor, diante de tudo, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem eu mais desejo nesta vida, independente do que eu esteja vivendo. O que eu mais quero é estar com Ele, é aprender dEle, é viver com Ele, amar Ele, ouvir a sua voz. Eu entrego a Ele as minhas dificuldades, crendo e confiando, e eu vou aguardar a minha vitória, vou aguardar com bom ânimo, eu não vou murmurar. Sabe, todos nós passamos por muitas situações. O que define é a forma como nós passamos essa situação. Sabe, imagine duas pessoas que vão viajar, foram lá comprar passagem, planejaram as férias, aí chega no dia do embarque, está lá as duas, vão para o mesmo lugar, não se conhece, mas compraram lá. Aí está chovendo, está ventando, aí a pessoa lá da companhia aérea, ela fala assim: olha, o voo tal, com destino tal, vai atrasar por causa do tempo. Aí então lá, o comandante da aeronave, juntamente lá com a torre, juntamente lá com a companhia, decidiram, né, que o voo ele vai precisar atrasar por causa do mau tempo. Aí uma dessas duas pessoas, ela começa a receber a notícia já, né, murmurando: esse homem não sabe de nada, as outras companhias estão voando, a companhia tal lá não atrasou, e aí esse piloto então não sabe nada, essa companhia não presta. Aí pega o celular e começa a mandar WhatsApp, mensagem para a família e fala: minha viagem vai atrasar, não devia ter comprado a minha passagem nessa companhia, olha, eu estou sentindo que vai dar alguma coisa, e começa a reclamar, e começa a murmurar. Aí o outro que está do lado, ele entende a situação, realmente, eu acho que eles têm razão, né? Talvez não seja bom arriscar, né? Os outros estão arriscando, mas graças a Deus que esses tomaram a decisão de não arriscar, de não voar. Aí liga para o familiar e fala: meu voo vai atrasar por causa disso, tal, né? E o piloto lá, a turma lá decidiu que é melhor ficar em terra até melhorar o tempo, então aí a gente segue viagem, vai atrasar um pouco, né?
E aí aquela pessoa que estava reclamando, ela fica olhando no relógio lá e vai atrasar tanto tempo, o que eu vou fazer aí? Ficar murmurando lá, fica reclamando, bufando, a pressão sobe, passa mal, dá dor de barriga, tanta coisa. O outro que recebeu a mesma notícia e que não murmurou, que entendeu, né? O que ele vai fazer? Eu tenho tempo, vou tomar um café, comer um lanche, sei lá, vou ver uma série no celular. Não, já sei, vou ler a palavra aqui, vou meditar na palavra do Senhor, vou me alegrar aqui na presença de Deus. A mesma situação. Só que um está ali tranquilo, foi grato, deu glória a Deus, o outro murmurou, xingou, reclamou, passou mal. O que eu e você nós queremos? Ser o murmurador ou ser a outra pessoa que teve entendimento? É claro, a pessoa que teve entendimento. Só que se nós não sabemos esperar no Senhor, tendo bom ânimo, o nosso coração não vai se fortalecer, os nossos sentimentos não serão estabelecidos. E tudo aquilo que nós falamos atrás, sobre medo, sobre a escuridão, sobre pressas na nossa mente, vai ficar o quê? Enchendo a nossa mente com coisas que não agradam ao Senhor. É como se você pegasse o capacete da salvação e chutasse ele fora e falar, eu não preciso disso. E deixar a tua mente aberta para toda seta inflamada do maligno. Fortifica o teu coração. É isso que Deus quer. É para isso que Deus chama a mim e a você nesta noite. Jesus ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições. E eu tenho para mim que nós, filhos de Deus, temos muito mais aflições que as pessoas que estão aí fora. Por quê? Nós temos entendimento. Nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos o que está por trás das coisas. Para nós é muito mais claro do que aqueles que vivem nas trevas, na escuridão. Mas Jesus ele fala, olha, tenha um bom ânimo, eu venci. Significando que eu e você também, nós vamos vencer. Vencer de que forma? Na nossa força? Não. É na força do Senhor. Tudo que nós fazemos é na força do Senhor. É na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Firmados na rocha venceremos. Firmados com Jesus Cristo, aleluias, nunca perderemos batalha, sempre sairemos vitoriosos, nunca seremos enganados, nunca ficaremos confusos, porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor que vai iluminar os nossos caminhos. Diante da palavra do Eterno, iluminado pelo Senhor Espírito Santo de Deus, que nos ensina. O Senhor Espírito Santo ensina, Ele ministra, mas se nós não estivermos rendidos a Ele, estivermos presos nos nossos entendimentos, se não houver uma mudança de mente em nós vamos ficar presos nos nossos achismos, no nosso eu. Não, Jesus ele quer que eu e você, nós venhamos, fazer com que a sua mente venha se expandir em nós e nós venhamos a compreender os mistérios da graça, da glória de Deus em nossas vidas. Todos nós que aceitamos a Cristo, recebemos como Senhor e Salvador, temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E esta mente, que ela precisa trabalhar em nós, precisa dominar nossos sentimentos, para que possamos alcançar vitórias, bênçãos, tudo quanto o Senhor tem prometido para mim e para você, tudo quanto Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Amém? Peça ao Senhor que fortaleça o teu coração, fortaleça o meu coração. Às vezes estamos cansados das lutas, ficamos cansados de provas, ficamos cansados do inimigo nos perseguindo muitas vezes, e às vezes nós ficamos contando para Deus
que o inimigo está grande, que o inimigo está furioso, que o inimigo está aquilo. Não, comece a engrandecer o nome do Senhor em primeiro lugar. Exalte o nome do Senhor em primeiro lugar. Diga quem é o Senhor para você. Diga quem é o Senhor na tua vida. O que o Senhor tem feito, o que Ele faz, Ele pode fazer na tua vida. Busque a presença e permaneça nessa presença. E aí você vai ver que até mesmo a forma que você vai pedir a Deus por tuas necessidades vão mudar. Você não vai mais apresentar a tua lista de compra para o Senhor, não. Você vai fazer uma oração sincera ao Senhor Deus e você vai ver a mão forte e poderosa dEle agindo em teu favor, em meu favor, em nosso favor. Receba esta palavra no teu coração. E que esta palavra ela fique cravada na tua vida, na tua história, que você não se esqueça da mensagem que está aqui no Salmo 27, e peça ao Senhor para que fale mais com você através desta palavra, através deste texto maravilhoso que o Senhor Ele tem para a tua história, bênçãos e bênçãos sem medidas, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sejam abençoados no poderoso nome de Jesus. Aleluia.